Meus caríssimos irmãos sacerdotes, caríssimas religiosas, se Deus quiser, futuros diáconos da igreja, seus familiares e amigos, e todos aqueles que nos acompanham de modo presencial ou virtual. Um primeiro momento dessa nossa reflexão vai exatamente na palavra de Deus, que acabamos de ouvir nas 3 leituras. Obviamente, não dá para imaginar a vida do cristão sem estar próximo da palavra de Deus, porque é esta palavra que orienta a nossa vida, os nossos sentimentos, tudo. E essa palavra de Deus de hoje, ela traz alguns aspectos incômodos, pelo menos um de modo muito forte. Aparece claro isto no Evangelho que foi proclamado há pouco. Nós temos uma sede de poder. Nós carregamos em nós o germe do orgulho. Sempre queremos estar à frente dos outros. Sempre pensamos que somos melhores do que os outros. Não são poucas as vezes em nossa vida que nos falta humildade. O esposo se julga melhor do que a esposa, e vice-versa. O filho se julga dono do conhecimento, muitas vezes esquecendo o que dizem seus pais. Os pais imaginam que seus filhos são sempre imaturos. Verdade que o processo educacional exige bom senso, é verdade. Mas não são poucas as vezes em que de fato nós deixamos transparecer essa sede de pensar que somos maiores e melhores e que merecemos mais do que os outros. Os 2 apóstolos, Tiago e João, apóstolos do Senhor, convivendo com o Senhor, escutando, vendo os seus sinais e milagres que realizava, mesmo assim, Senhor, queremos fazer um pedido, queremos, quando estiveres no teu reino, que eu fique à direita e que ele fique à esquerda, que fiquemos do lado do Senhor, porque vós sois o centro e nós também queremos ser o centro. Não são só os apóstolos que pensam assim, não, nós também pensamos. Por isso que o Evangelho chega até nós hoje, a palavra de Deus, e nos dá uma grande lição de humildade. Quem quiser ser o melhor, coloque-se a serviço do outro. Quem quiser ser o maior diante de Deus, aprenda a ouvir, aprenda a escutar o seu próximo em qualquer situação. Nós temos uma volúpia, um desejo constante de falar, mas temos muitas vezes tanta dificuldade em escutar. Aprender a escutar, respeitando o que o próximo nos fala, mesmo na diversidade dos pensamentos que cada um tem, e até muitas vezes com os antagonismos, com as contrariedades, ou seja, a gente acaba pensando diferente do que o outro pensa. Mas a palavra de Deus vem dizer hoje, se a gente quiser ser coerente com a palavra de Deus, é preciso usar melhor os ouvidos e menos a boca.
E não só é preciso ter um coração que aceite que o outro é tão importante quanto eu. Um coração que diga a si próprio: eu não sou melhor do que ninguém. Somos irmãos, que pensamos muitas vezes de modo diferente, mas temos o mesmo papai do céu que cuida de nós. Somos seus filhos e suas filhas. Para isso se exige muita força de vontade, se exige sacrifício. E a primeira e a segunda leitura que ouvimos caminham nessa direção, mostrando a grandiosidade do amor de Deus, que mesmo percebendo em nós a ânsia de poder, Papai do céu nos dá o seu Filho Jesus Cristo, que num gesto inefável e profundo de amor por nós, abre os braços e se entrega e morre numa cruz em meio ao sofrimento. O sofrimento existe também em nossa vida, faz parte. Quem de nós, nesse tempo de pandemia, não perdeu um ente querido, ou um grande amigo, ou pelo menos alguém conhecido e muito próximo? Todos nós. Mas não é só nesse tempo de pandemia que o sofrimento faz parte da nossa vida. Porque o sofrimento ele está intimamente ligado à vida de cada cristão, porque o sofrimento esteve ligado intimamente à vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o exemplo do cristão. Donde ao sofrimento que bate em nossa porta, o Evangelho nos ensina a atitude a ser tomada. E a atitude é a mesma do próprio Jesus Cristo, que obedecendo, sendo fiel ao Pai, é capaz de dizer: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a vossa. Na vida de sacerdote e de bispo, mais de sacerdote na verdade, são inúmeras as pessoas que chegam até nós, pedindo uma palavra de consolo, contando uma situação difícil. São muitas. E nestes momentos, num diálogo franco e sincero, a gente acaba dizendo: meu irmão, minha irmã, não há outro caminho. A dor bateu à sua porta, está aí um sofrimento. Ocupe o outro lado da cruz de Cristo. De um lado da cruz de Cristo está Ele mesmo, mas há um outro lado. E como diz o apóstolo, é preciso completar em nossa vida o que falta à paixão de Jesus Cristo. Mas o que é que faltou à paixão de Jesus Cristo? Não faltou nada. Ele sofreu, morreu, deu a vida por nós, obviamente ressuscitou, mas Ele morreu, o sofrimento está completo. Da parte dele está, mas não da nossa parte. Porque cabe-nos também aprender a carregar as nossas cruzes e dores como elas se apresentam. E elas se apresentam nas mais variadas formas em nossas vidas. E por outro lado, tenhamos consciência, o Senhor não nos dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. Cada um de nós tem a cruz que pode carregar, não a cruz exatamente que merece, isso não. Porque muitas vezes há pessoas ótimas, santas, que têm um grande sofrimento, pessoas maravilhosas que fazem o bem para o outro
e nós nos perguntamos, por que é que Deus permite que aquela pessoa sofra tanto assim? É uma pessoa tão boa. Por isso, esse juízo de valor não pode ser feito, que cada um tem a cruz que merece, isso não. O conceito é diferente. Cada um tem a dor a partir da intensidade de vida que possa carregar. Deus permite a dor na medida em que a gente possa carregar. Por isso, se a sua cruz é grande, ela é fruto de um amor anterior de Deus que lhe deu a capacidade de carregá-la. Isso acontece nos relacionamentos, em nossos lares, na sociedade e na vida toda. Sintetizando esse primeiro momento, a palavra de Deus vem hoje até nós para dizer que Jesus Cristo deu-nos o exemplo da cruz, da morte na cruz. Mas a cruz não é o fim, a cruz é redentora. Foi por meio da cruz que nós conseguimos ser salvos. É graças à cruz que encontramos em nossa vida, do tamanho que nós podemos carregar, que também nós seremos salvos. É a maneira como nós correspondemos à dor em nossa vida. Com a graça de Deus, é que a salvação torna-se uma realidade em nossa vida. E aí, o conselho final do Evangelho de hoje: quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Não queira os primeiros lugares, queira o primeiro lugar diante de Deus, mas para isso é preciso colocar-se a serviço de todos, escutar com muita atenção, com muito carinho, aqueles que chegam até nós, pensando sempre assim: o que eu quero na minha vida é tornar o outro feliz, e aquele outro feliz pode ser aquele que mora conosco em nossa casa. Cada um agora tire as conclusões para a sua própria vida. Neste segundo momento, vamos nos dirigir de um modo especial e começar esta cerimônia de admissão ao rito de admissão às ordens sacras. Podemos continuar sentados, evidentemente. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vos recomendamos estes 6 irmãos que hoje se apresentam diante da igreja para serem admitidos entre os candidatos à Sagrada Ordem. Cristo nos deu este preceito: rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Conhecendo, portanto, a solicitude do Senhor para com o seu rebanho e considerando as necessidades da igreja, eles se sentem preparados para responder generosamente ao Senhor que os chama, dizendo com o profeta: eis-me aqui, envia-me, confiantes no próprio Senhor, no qual depositam a esperança de serem fiéis à sua vocação. O chamado do Senhor é reconhecido e comprovado pelos mesmos sinais que na vida cotidiana manifestam a vontade de Deus às pessoas sensatas. O Senhor conduz e assiste com a sua graça aqueles que Ele escolhe para participar do sacerdócio do próprio Cristo, enquanto os confia a nossos cuidados,
para que, ao reconhecermos a sua idoneidade, possamos chamá-los hoje como candidatos comprovados e assim consagrá-los ao serviço de Deus e da Igreja pelo especial dom do Espírito Santo. Na verdade, pelo sacramento da ordem, serão encarregados de prosseguir no mundo a missão salvadora desempenhada pelo próprio Jesus Cristo. E assim, associados oportunamente ao nosso ministério, servirão a Igreja e edificarão pelas palavras e pelos sacramentos as comunidades cristãs a que forem enviados. Agora, caríssimos irmãos nossos, nós nos dirigimos a vós, que já iniciastes o tempo da formação, no qual aprendestes a viver sempre mais de acordo com o Evangelho, a radicar-vos na fé, na esperança e na caridade. Praticando essas virtudes pessoais, possais crescer no espírito de oração e no zelo de ganhar todos para Cristo. Agora, pois, impulsionados pelo amor de Jesus Cristo e fortalecidos interiormente pela ação do Espírito Santo, chegastes a este momento, no desejo de manifestar publicamente o vosso propósito de consagrar-vos ao serviço de Deus e da humanidade. Com alegria, acolhemos a manifestação deste vosso desejo. A partir deste dia, devereis cultivar mais intensamente a vossa vocação. Lançareis mão, sobretudo, daqueles meios que vos serão oferecidos pela comunidade eclesial, encarregada de vos oferecer auxílios e subsídios adequados. Todos nós, enfim, depositando nossa confiança no Senhor, iremos auxiliar-vos com a nossa caridade e com a nossa oração. Portanto, ao serdes chamados pelo próprio nome, aproximai-vos para manifestar o vosso propósito diante da Igreja. Alcides Negerbon. Presente. Djalma Santos Vargas. Presente. Everson Gruber. Presente. João Sérgio Costa. Presente. Lírio Lago. Presente. Paulo Henrique de Oliveira. Presente. Caros filhos, os pastores e os mestres encarregados da vossa formação, assim como as pessoas que vos conhecem, deram de vós um bom testemunho, no qual confiamos plenamente. Lhes pergunto: quereis, correspondendo ao chamado de Deus, completar a preparação que vos tornará aptos para receber oportunamente o ministério da Igreja pela Sagrada Ordem?
Quereis preparar o vosso coração de tal maneira que possais servir fielmente ao Cristo, Senhor nosso, e ao seu corpo, que é a Igreja? A Igreja recebe com alegria o vosso propósito. Deus, que o inspirou, vos dê a graça de realizá-lo. Amém. Convido a todos a ficarmos de pé e professarmos, rezarmos o creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, roguemos a Deus e Senhor nosso, que derrame a graça de sua bênção sobre estes seus servos, que desejam consagrar-se ao serviço da Igreja.